direito de pertencer. Porque, na verdade, nós, quando chegamos ao mundo, nós chegamos vinculados a um sistema. Nós chegamos no nosso sistema de origem, ele já está pronto, ele já está construído, ele já foi narrado, ele já está escrito. Já tem um sistema, inclusive um sistema de crença, onde a gente mergulha e é a partir dali que a gente é construído e constituído. O certo e errado, o bem ou o mal, né? É aquilo que de certa forma nos constitui, nos aprisiona, mas é a partir dali também que vem a nossa força para a nossa liberdade. Então, o que significa esse pertencer? Pertencer significa que nós estamos, a necessidade de pertencimento é uma necessidade mais urgente, mais necessária, que a necessidade de sobrevivência. E é interessante que não é apenas teórica, é uma coisa que você pode observar na prática. Quem pertence? Todas as pessoas que fazem parte daquele sistema, né? Consanguíneo ou alguém que entrou, que faz parte, que mudou o destino. Então é uma comunidade de destino. Eu tenho aqui meu pai e minha mãe, meus avós, bisavós, toda uma ancestralidade aqui comigo, aqui atrás de mim. Então quando eu sigo aqui junto. Então, nesse sentido, não existe um ser humano, né, sozinho dentro de uma família, ele está dentro de um sistema. E essa necessidade de pertencimento, qual que seria então o desequilíbrio de não observar esse pertencimento? O pertencimento seria o amor e o desamor seria a exclusão de alguém. E uma coisa muito interessante, já que nós estamos falando de família, e nós estamos falando de várias constituições familiares, nós vamos trazer aqui, por exemplo, algo muito interessante que eu observo na minha experiência como professora e como terapeuta. Como os homens, como os pais estão sendo excluídos, né, de um sistema. Acontece muitas vezes, por exemplo, numa família, né, em que separa o casal, os filhos, por lealdade, né, por conexão, por amor ou vínculo, ele fica vinculado, ele separou, né, o pai separou a mãe, então os filhos ficam ali meio que no meio, e é um peso muito grande, porque ele fica dividido, e essa palavra literalmente mesmo, né, ele fica dividido, então ele não está inteiro, ele não pode inclusive estar inteiro dentro de uma sala de aula, ele não pode estar inteiro dentro de um relacionamento, até dentro da própria família, porque ele não está, ele está dividido. E muitas vezes acontece que um dos cônjuges aqui, né, marido ou mulher, geralmente acontece muito dos filhos ficarem com a mãe. E o que vai acontecer com esse casal quando ele se separa? Várias vezes, né, geralmente acontece. Então, por alguma mágoa de um com o outro, começam a se afinetar, e quem está no meio? E aí, já que nós somos construídos e constituídos a partir de narrativas dentro de um sistema de crença, a criança, ela vai ouvindo, né? Ela vai ouvindo sobre o pai. Seu pai te abandonou, o seu pai nunca quis você, o seu pai... Todo um julgamento que também tem a ver com a exclusão. Às vezes é difícil as pessoas aceitarem, né? Porque é muito profundo essa questão do julgar o outro. Porque, na verdade, o que separa não são os pais, eles têm o filho aqui no meio, o pai e a mãe. Os pais não se separam nunca, porque eu nasci de um pai e de uma mãe, é disso que eu sou constituído. Então, a minha constituição celular, o meu DNA, a minha herança, toda a minha constituição física, biológica e emocional e espiritual, né, dentro do sistema, chamando aqui do sistema familiar, desses movimentos do espírito que me constitui, eu sou papai e mamãe que está aqui comigo. Quando eles se separam, o que acontece? De certa forma, separaram
Eles separaram. Quem separou foi um casal, não os pais. E muitas vezes os pais cometem o equívoco por desconhecimento de não observar isso, não dizer para o filho, filho, filha, papai e mamãe se separaram como casal, mas como pai e mãe nós estamos sempre com você. Isso é muito importante, essa consciência desse pertencimento, desse filho que pertence a esse sistema de origem dele, é muito importante para o fluxo de vida dele, para os relacionamentos, para o movimento dele no mundo. Então é muito importante você hoje que está na sua casa com seus filhos, né? Se você tem uma situação de separação aí, de você observar isso. Porque geralmente você julga o outro, mas ele não pode não ter sido um bom marido para você, mas isso não fez dele, não tirou dele a condição de pai. Ele é o pai. Teve um movimento, esse movimento de vocês dois se rompeu, mas teve um movimento que não se rompe, que é o encontro de um óvulo com um espermatozoide. Esse movimento que gerou a vida, e é com essa vida que eu estou no mundo, e é a partir dela que eu vou seguir em frente. Esse movimento é importante, que o mais importante é a vida. Então a valorização da vida do filho é valorizar também o pai e a mãe dentro deste filho. Então eu queria trazer para você essa reflexão, que ela é muito importante, de fazer as pazes com esta origem da vida. Ah, mas eu não consigo porque eu tenho raiva, eu tenho ódio e tal. Esse ódio e essa raiva, claro, está dentro de um sistema de crenças de novo, né? Está dentro de um sistema de julgamento, dentro de um acordo que vocês fizeram, que rompeu enquanto casal. Mas para a felicidade do seu filho, começa a refletir nesse primeiro momento, nesse encontro deste pai com essa mãe, nessa geração deste filho. E como que isso é importante, essa consciência de que o que separa não são os pais. Eu estou aqui agora, eu sou fruto de um encontro, de uma relação entre um homem e uma mulher. E naquele momento que eu fui concebida, este homem e esta mulher se tornaram pai e mãe. Isso é importante. Isso é importante de observar. Então eu convido você a fazer esse movimento reflexivo e sem julgamento começar a observar essa relação. Não vou entrar no detalhe aqui agora, mas esta relação, se você tem, né, essa condição de mágoa, de raiva, e de não liberar o seu filho para amar o pai, ou não liberar o seu filho para amar a mãe, esse segurar, né, com a mágoa, se você tem dificuldade de dizer sim para tudo como foi, eu estou de acordo com o destino, foi do jeito que tinha que ser, e a partir de agora eu vou fazer algo diferente por mim. Eu retiro de mim toda essa gama, todo esse peso, toda essa carga que eu trouxe, que vem com todo o meu julgamento. Por amor à minha vida e por honra ao meu sistema, eu vou fazer algo diferente por mim. Porque muitas das vezes, se tem esse movimento interrompido, se você voltar lá na sua infância, você também pode encontrar um modelo de papai e mamãe que não foi muito aquilo que você queria. Talvez você também tenha ouvido a sua mãe dizer do seu pai, o seu pai dizer da sua mãe. E aí a gente traz também, né, como herança essas cargas, essas narrativas que a gente vai repetindo. E a repetição causa
dor, doenças, aprisionamento. A gente precisa parar de repetir as mesmas frases, a mesma história, romper. Primeiro, estar de acordo, fazer as pazes com a nossa história e depois escrever a nossa própria história, tirar as arestas, limpar o lodo para enxergar a pérola que tem lá dentro, que todos nós temos. O pior dos pais que a gente diz, tem a pérola. A mãe tem a pérola. Tá difícil de enxergar por tanto lodo que tem, mas a gente vai trabalhando isso numa questão de refletir, de observar as ordens do amor. Essa ordem do pertencimento, ela é muito importante. Então, se isso faz sentido para você, se você quiser comentar, quiser continuar, eu estou à disposição, porque é algo muito interessante. Então, eu queria trazer isso como exercício para você, de você observar esse sistema, o que está trazendo para o seu filho, em que lugar ele está. Você pode até fazer um desenho da sua família e observar em que lugar o seu filho está. Porque toda narrativa tem uma imagem que a associa. Então a gente é construída a partir de uma história, de uma narrativa, e essas imagens vão sendo incrustadas dentro da gente. Então nós temos muitas imagens carregadas, né? Imagem do que é ser pai, do que é ser mãe, do que é ser filho. E essas imagens, elas podem estar sendo fixas. Nós precisamos ter flexibilidade para a gente fazer com que o amor flua. E para que o amor flua, a gente precisa respeitar a ordem do amor. O amor é a água. A ordem do amor é o jarro. Uma coisa não adianta você dizer eu amo. O amor, ele está dentro de uma ordem. E uma dessas ordens é a ordem do pertencimento. Ok? Tá bom. Próximo vídeo eu vou falar sobre uma outra ordem, que é a ordem da hierarquia. Eu pertenço, mas eu pertenço a partir de um lugar. É a ordem de chegada ao mundo. Ok? Fez sentido para você? Feche seus olhos. Se você sentir vontade de julgar, de esbravejar, antes disso respira, coloca uma música suave. Eu sinto a calma, eu sou a calma. E vai deixando você se nutrir o seu corpo com a sua respiração e vai sentindo se tudo isso faz sentido para você. E volta lá no papai e mamãe, e você mesmo pode dizer para eles: querido papai, querido mamãe, eu estou de acordo com tudo do jeito que foi. Vocês são os pais certos para mim e eu sou a filha certa para vocês. É o que você pode dizer para o seu filho, sua filha. Você é o filho certo para nós. O seu pai é o pai certo para você. E você é o filho certo para o seu pai. Eu sou a mãe certa para você. E você é o filho certo para mim. Tá tudo certo. Tenta fazer e ver no seu corpo o que acontece. Essa carga, ela fica mais leve quando você não exclui, quando você inclui, porque a gente está falando de amor. Ok? Até a próxima. Até breve.